Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Quarta. Olá, o Papo de Quarta de hoje fala diretamente com os amantes de arte, exclusivamente da sétima arte. E para falar sobre cinema de rua, converso agora com a professora da USCS, Camila Cabello. Olá, Camila, tudo bem? Tudo bem. Conhecido como cinema de rua, cinema de bairro ou cinema popular, esse modelo se caracteriza pela democratização da cultura, oferecendo ingressos a preços acessíveis à população e mostrando à comunidade tanto filmes que não são exibidos nas salas de cinema das redes multinacionais. Os cinemas de rua tiveram décadas e décadas de glória, mas com a ida das salas para os shoppings, em espaços mais modernos, confortáveis e tecnologia de ponta no Brasil, não houve como os de rua competirem sem investimento. Então, muitos foram descontinuados. Então, para a gente começar aí, se a gente tem a opção de cinema de rua, por que não há investimento nessas salas para que elas se tornem, né, atraentes como as do shopping? Olha, por que não há investimento no cinema do modo geral, né? É um bom começo de conversa, né? É, a princípio, a gente tem algumas questões quanto à gestão desses espaços de sala de cinema que, que tem um monte de atrativos melhores para quem vai investir em ter uma sala de cinema, tê-la dentro de um shopping, né? Porque, afinal de contas, você tem aí uma terceirização de uma segurança, de, sei lá, limpeza, outras estruturas que você precisa ter para que uma sala funcione, né? Então, isso de poder passar essa responsabilidade para uma outra empresa, aí no caso, né, que seria a gestão do shopping, por exemplo, é, já por si só é muito atraente, né? E aí o investimento em salas de cinema ele é privado, né? Então, é, a menos que se criem salas públicas, estatais, de cinema, que seria o mais interessante, a gente vai ter o que é atraente para essas empresas que investem no ramo, né? Então, elas vão sempre partir do pressuposto financeiro para tomar suas decisões, né? É, então, acredito que o apelo está muito mais num favorecimento, numa facilitação econômica, quando uma empresa decide ter uma sala de cinema, para manter isso dentro de um shopping, do que na rua, né? Sim, Tem suas dificuldades aí também. sim. Você acredita que o cinema de rua pode desaparecer? Olha, a gente ouve isso muito sobre muitas coisas, né? Então, quando inventaram a educação à distância, mediada pela internet, né? Muitos professores falam, nossa, vai acabar a profissão de professores. Sim, Quando vieram os jornais digitais, muita gente falou, nossa, vai acabar o jornal impresso. Os e-books, nossa, vai acabar o livro físico. Então, assim, acho que tem sempre o medo do fim, né? Que é um apego, mas ao mesmo tempo também é, um alarmismo que não dá para saber, porque a vida e a sociedade se configura no cotidiano, né? Então, eu falar que pode acabar, pode, tudo pode acabar, né? Mas também pode continuar, porque é uma experiência diferente. Então, a gente tem a pessoa que vai numa feirinha, de artesanato que acontece na praça do município, num lugar aberto, público, ela pode também querer visitar a pracinha, a feirinha de artesanato dentro, sei lá, do Center 3 na Paulista, que é um shopping. Então, sim, assim, uma coisa não ameaça a outra, são experiências diferentes, né? É claro que
a demanda social vai dizer se isso sobrevive ou não, Sim, né? Então a gente vai ter que ver qual que é o desdobramento disso ao longo dos tempos. Não tem, a gente, assim, tem possibilidade de acabar? Tem, né? Mas pode ser que se configure como uma experiência especial, específica, e com uma característica muito única, então que por isso valha ser vivida, então, de alguma maneira, encontre aí o seu sustento, né? sim, sim. Porque o acesso ao cinema no Brasil não é democrático. Bom, nós podemos falar em números, né? Assim, quando a gente pensa em democracia do acesso ao cinema, a gente pode pensar em muitas possibilidades. Uma delas é de que tipo de cinema, né? De que cinemas, que filmes que nós estamos consumindo, né? É, e também podemos pensar na questão econômica, que, ao meu ver, é o determinante de tudo, né? Porque, afinal de contas, a questão econômica é sempre concreta, né? Então, vamos pensar aqui, eu estou pegando aqui um anuário da Ancine, que traz dados sobre o cinema, aqui nesse caso é o anuário de 2021, que ele sai sempre no ano seguinte, então o ano de 2022 ainda não saiu, né? É, porque a extração de dados é sempre em abril. Então, a gente tem aqui alguns dados interessantes logo no primeiro gráfico que a gente tem, que é o panorama do mercado cinematográfico de 2012 a 2021. A gente tem um dado que é o preço médio do ingresso. Em 2012, era cerca de R$ 11. E hoje, em 2021, o preço médio do ingresso é cerca de R$ 17. Sim, Isso é um aumento bem significativo, né? Vamos pensar assim que pouca gente teve a sua renda aumentada aí em 60%, 50%, como é o caso do aumento do preço do ingresso, né? É, a gente tem outras demandas que vão acabar concorrendo com esse acesso, com como as pessoas consomem o cinema, né? A gente tem, de repente, por exemplo, eu tenho o ingresso aqui por R$ 17. Por R$ 17, eu consigo assinar um streaming por mês para ter acesso a um catálogo imenso. Então, a pessoa pode fazer essa conta. Eu vou pagar R$ 17 em um ingresso para ir em uma sessão de cinema, mas se eu pagar esses R$ 17 em um streaming, eu posso assistir muitos filmes sim, no conforto da minha casa. Então, essa é sim. uma questão concreta que vai acabar ponderando, vai acabar pesando aí na decisão das pessoas de irem ao cinema ou não, né? A gente tem alguns dados ainda mais preocupantes, que são, por exemplo, o público dos títulos brasileiros. Em 2012, a gente tinha um público para cinema brasileiro de 12 milhões, mais de 12 milhões, quase 13. Aliás, desculpa, 15 milhões, quase 16 milhões de pessoas indo assistir cinema brasileiro. Em 2020, esse número saltou para 8 milhões e meio. Em 2021, para menos de 1 milhão. Isso aqui é fruto de política pública, porque nós tivemos aqui, neste meio tempo, aqui entre 2018 e 2022, o fim da Ancine, né? Que ainda bem foi um fim temporário, mas que, de alguma maneira, incide de alguma maneira, não, de toda maneira, incide na produção de cinema natural, oh meu Deus, cinema nacional. Então, a gente tem uma oferta muito menor de cinema nacional acontecendo, porque, afinal de contas, não temos fomento para sermos uma indústria, então temos muito menos filmes brasileiros nas telas e, consequentemente, também vamos ter muito menos público assistindo o nosso cinema brasileiro. Então, em números de arrecadação, para você ter uma ideia, a gente, em 2012, arrecadou com o cinema nacional quase 160 milhões de reais. E em 2021 foram 15 milhões.
assim, é um absurdo. Assim, Sim, não tem indústria. Se a gente for pensar em qualquer outra indústria, não tem nenhuma indústria que se sustente com uma queda drástica dessa, né? Então, a gente vai de 10% da participação do público dos filmes, nos filmes brasileiros para 1%. É muito sim, discrepante. sim. E já linkando, né, com uma outra pergunta, assim, o impacto da não frequência ao cinema na cultura diretamente da população, né? Então, não acho que isso seja possível de medir, porque as pessoas podem estar consumindo cinema em outros contextos. Então, pode ser que elas continuem consumindo audiovisual e que isso continue colaborando e fazendo parte do cotidiano delas e construindo a bagagem cultural delas. Mas o impacto que nós temos é sobre os realizadores de cultura, né? Então, toda a classe de trabalhadores que se organiza em torno da produção audiovisual e especificamente do cinema tem que conseguir pensar em jeitos de articular renda fora das salas de cinema. Sim. Então, o impacto é muito maior sobre a geração de renda desses realizadores do que sobre o público em si, né? O público acho que não deixa de consumir cinema, não deixa de assistir filme, não deixa de é, ter esse contato com a arte, só mudou e muda o lugar, a plataforma onde está consumindo essa cultura, né? Está mudando de uma plataforma que é física para uma plataforma que é virtual e que também é algo super natural dos tempos que nós estamos vivendo, né? Sim, sim. Mas eu também não consigo desconsiderar o impacto que causa nas pessoas que, por exemplo, não têm os R$ 17 para ir assistir um filme, ou a pessoa, né, para ter o streaming ali e tudo. O impacto que essa pessoa tem. Isso que eu estou falando aqui é de um lugar que é de quem tem acesso à internet, né? Que vamos entender, inclusive, que é um pouco mais da metade da população brasileira. É, e aí, isso é uma coisa, já é um acesso que é pouco, né? É um acesso pequeno. Metade da população brasileira tem acesso à internet e vamos dizer que uma boa parte dele, não vou falar em porcentagem porque não sei dizer, mas uma boa parte desse acesso é precário, né? Sim, Não é um acesso viável para um streaming, por exemplo. Isso é uma coisa. Mas se a gente for pensar que menos de 10%, eu não vou saber falar precisamente agora, a última vez que eu tinha visto tinha 3% das salas de. Aliás, 3% dos municípios brasileiros tinham sala de cinema. 3% dos municípios brasileiros têm sala de cinema. Tá? Esse certamente está defasado, mas para ter uma ideia, é muito pouco. Então, o impacto ele já existe por si só, né? É isso, não há acesso, né? O que se tem de acesso é muito pouco sim. e precisaria ser muito maior para que ele cumprisse algum impacto e a gente conseguisse falar, nossa, isso muda a vida da população, né? É um acesso que no momento ele é para uma elite dos municípios e uma elite de quem está dentro dos municípios também. Sim. Então, por si só, já é um acesso que ele não é nem de longe democrático, nem de longe abrangente, e que precisa muito ser melhorado e ser valorizado, né? Porque com certeza faz toda a diferença na vida você ter a experiência de assistir um filme numa grande tela, no lugar que as pessoas estão reunidos para ir lá assistir aquele momento, todas juntas, pessoas que nunca se viram na vida, que provavelmente nunca mais vão se ver, e que vão ter lá aquela vivência, aquela experiência estética de estar em contato com aquela jornada dramatúrgica que alguém preparou e que cuidadosamente pensou em cada frame que ia entrar para que as pessoas ali assistissem, né? Então, é uma experiência que ela é riquíssima e que
todas as pessoas deveriam ter acesso, mas infelizmente ainda é super restrita. E uma experiência que influencia diretamente a pessoa, né? Porque você cria uma experiência ali no cinema, é super gostoso. Sim. E aí, qual seria a influência do cinema para a população e para o audiovisual? Influenciar como, assim? A influência que ele traz para gente. Tipo, o cinema, ele é muito um influenciador de comportamentos, vamos dizer assim, né? A gente já tinha, hoje a gente fala muito nessa coisa dos influencers da internet e tudo mais, mas a real é que o cinema já exerce esse papel há décadas, né? Então a gente consome cultura através dos filmes e esse consumo acaba de alguma maneira sugerindo comportamentos para a gente, né? Esses comportamentos podem ser bons ou podem ser terríveis, né? Então, me parece que 30 anos, pelo menos, consumindo cinema estadunidense na sessão da tarde, que reproduzia o que eles tinham como lógica nas escolas estadunidenses, que era sempre esse esquema de o grupo dos nerds, o grupo dos excluídos, o grupo dos populares, o grupo dos bullies. Isso nunca. Assim, eu lembro de assistir isso na infância e falar, gente, não tem nada a ver com a minha escola. Assim, sim. que doido, né? Eles vivem assim. E 30 anos de exposição desse tipo de conteúdo faz a gente assumir isso como uma cultura que talvez poderia ser nossa. E a gente realmente acaba aderindo isso, né? Então, o cinema é um grande potencializador ou influenciador de comportamentos. Sim. Então, para a gente finalizar, Pro, eu queria que você desse uma indicação para a gente de cinema de rua. Um cinema de rua que você acha interessante para a gente. Menina, olha só, nós estamos. Difícil, né? Ó, quando eu penso em cinema de rua, a primeira coisa que eu penso é cinemuro, que é colocar um projetor lá e escolher os filmes, colocar no muro, na rua da vila, Sim. e assistir em conjunto ali, porque eu acho que é uma via super digna e uma experiência muito bacana, né? Recentemente a gente tem o Itaú Cultural, né? Que tá aí com as vias do fechamento, né? A gente tem como um espaço proprietário o Cine Belas Artes, que apesar das ameaças de que iria acabar, acabou sobrevivendo, mas um cinema de rua muito do meu coração, assim, que acho que todo mundo tem que todo mundo em São Paulo, né, que tem a possibilidade deve ir lá conhecer, é o Cine Sesc da Augusta, que é um cinema super delicinha, que tem uma área no fundo do cinema tem uma área com café, então dá para você tomar um café, comer alguma coisa enquanto assiste o filme, e que normalmente tem exibições de festivais e de mostras da cidade, né? Lá normalmente tem sessão da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, Festival Internacional de Curtas e outros tantos festivais interessantes que o próprio Sesc promove. Então, essa é uma sala muito do meu coração, que eu deixo a indicação aí para quem puder conhecer. Tá ótimo. Eu agradeço a presença da professora Camila aqui no Papo de Quarta, foi incrível, Pro. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Quando quiserem, estou aqui. Tá ótimo. Tchau, gente. Valeu.